Fazendeiro solitário encontra uma mulher estéril pendurada numa árvore. Você já imaginou como era viver nos tempos antigos, quando o sertão era terra de coragem, silêncio e julgamentos cruéis? Naquelas estradas de poeira, onde o vento parecia falar com Deus, um fazendeiro solitário encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Debaixo de um sol que rachava o chão, pendurada num galho seco, uma mulher. Ao lado dela, uma placa marcada a sangue dizia: sem fruto não merece viver. Mas o que esse homem fez depois? E vai ficar em choque quando descobrir o que aconteceu no final. Essa é uma história de dor, amor e redenção, de um tempo em que o coração era mais forte que a lei. Agora me conta em que cidade você está assistindo essa história? O sol castigava o chão rachado do sertão de Santa Vera, uma vila esquecida no interior do Brasil, do final do século XIX. O vento soprava quente, levantando a poeira vermelha, que dançava entre os mandacarus e os galhos secos. Naquela imensidão de silêncio e solidão, vinha cavalgando Jonas Azevedo, um jovem fazendeiro de cerca de 30 anos, alto, moreno, braços fortes de quem carrega o peso da terra e da vida. Jonas era um homem de poucas palavras e muitos segredos. Desde que perdeu a família num parto maldito, vivia só, cuidando da fazenda Ventania. Uma herança e uma prisão ao mesmo tempo. O som das ferraduras do cavalo ecoava na imensidão. Jonas seguia o caminho de volta da vila, levando alguns mantimentos. Era dia extremo, o de dia em que até os pássaros se escondem. Foi então que ele viu algo que fez o corpo inteiro gelar, algo que nenhum homem esqueceria, perto de uma árvore seca, solitária no meio. Ao da caatinga balançava uma silhueta feminina. Jonas parou o cavalo. Os olhos dele, acostumados à solidão, custaram acreditar. Uma mulher jovem, com um vestido rasgado e os cabelos longos cobrindo o rosto, estava pendurada pelos pulsos, amarrada a um galho. O vento fazia o corpo dela se mover devagar, como se a própria morte ainda não tivesse certeza de tê-la levado. Jonas desmontou sem pé. 2 vezes, se aproximou com o coração acelerado, o chapéu caindo ao chão e ali, preso no tronco, ele viu um pedaço de madeira com letras tortas escritas a sangue, sem fruto N. Não merece viver. Jonas leu em silêncio, sentindo um nó subir pela garganta. Ele cortou as cordas com o facão e segurou o corpo dela nos braços. Para o espanto dele, a mulher respirava fraco, o peito indo e descendo lentamente. Estava viva. Ei, moça, tá me ouvindo? Perguntou Jonas com a voz rouca, tentando encontrar algum sinal de resposta. Ela não respondeu. Os lábios estavam secos. Os olhos semicerrados, o rosto queimado de sol. Jonas pegou a garrafa d'água que carregava na sela e molhou os lábios dela com cuidado. Aguenta firme, moça, murmurou. Você não vai morrer aqui. Não. Ele a colocou no cavalo, deitou o corpo dela sobre a sela e começou a cavalgar de volta para a fazenda, o suor e o pó colando no rosto. Durante o caminho, olhava para ela vez ou outra e se perguntava quem teria sido tão cruel a ponto de deixar uma mulher morrer daquele jeito. O sol já se escondia quando Jonas chegou à fazenda Ventania, uma casa simples de taipa e madeira, cercada por vastas terras secas. Lá ele a deitou na cama que antes fora da mãe dele e passou a noite acordado, trocando panos molhados na testa da mulher desconhecida. A madrugada foi longa. Jonas, sentado à beira da cama, olhava o rosto dela à luz fraca do lampião. Era jovem, bonita, apesar das marcas de sofrimento. Em silêncio, ele pensou: o que fizeram com você, moça, quando o galo cai? Ela abriu os olhos pela primeira vez, olhou em volta, assustada, respirando com dificuldade. Onde eu tô? Perguntou a voz fraca. Tá na minha fazenda, Ventania. Eu te encontrei no caminho. Se você me salvo, só fiz o que qualquer um faria. Nem todo mundo faria, respondeu ela, olhando para o teto com lágrimas contidas. Jonas ficou em silêncio. Sabia que ela trazia uma riste. Olha, pesada, mas algo dentro dele dizia que aquele encontro não era por acaso. O vento soprou forte do lado de fora, batendo nas janelas. Jonas olhou para ela e disse devagar: descansa, amanhã
Quando o sol nascer, a gente conversa. E naquele momento, o destino dos dois se entrelaçou, sem que Jonas imaginasse a mulher que salvara da morte traria de volta algo que ele achava perdido para sempre. E a esperança. O dia amanheceu calmo na fazenda. Ventania, o sol ainda nascia tímido, colorindo de dourado as terras secas do sertão. O cheiro de café fresco se misturava ao vento quente, que entrava pelas frestas da janela. Jonas Azevedo, já de pé desde cedo, mexia no fogo do fogão a lenha. O olhar dele, firme e cansado, voltava de tempos em tempos para o quarto, onde a mulher que salvara descansava. Ela ainda estava fraca, mas respirava melhor, o corpo machucado, os pulsos marcados pelas cordas e o olhar perdido, como quem não sabia mais quem era. Jonas serviu um pouco de café, respirou fundo e entrou no quarto. Devagar, com o chapéu nas mãos, trouxe um pouco de café. É fraquinho, mas ajuda o corpo a esquentar. Ela o olhou com desconfiança. Depois abaixou o olhar e aceitou a caneca com as mãos trêmulas. Obrigada, respondeu quase num sussurro. Qual o seu nome, moça? Perguntou Jonas, se sentando na cadeira ao lado da cama. Ela hesitou. Por um instante, como se o nome tivesse se perdido junto com a vida que deixara para trás. Nina, Marina Duarte. Jonas assentiu com a cabeça, o olhar sério. E o que aconteceu? Marina? Quem fez? Fiz aquilo com você? Ela baixou os olhos. A voz saiu embargada, fraca, como se as palavras pesassem mais do que o corpo. Foi o povo da vila? Disseram que eu era amaldiçoada, que mulher que não dá filho. Ou é maldição? Jonas a olhou em silêncio, com o maxilar travado. Ela continuou com os olhos marejados. Eu era casada, mas o tempo passou e eu nunca engravidei. Meu marido, ele começou a me culpar, disse cá. E eu envergonhava o nome dele, até que um dia me entregou. Aos outros, disseram que uma mulher sem fruto não merecia viver. Me amarraram naquela árvore e me deixaram lá. A voz dela falhou. Jonas F. Ficou imóvel, as mãos cerradas sobre o gilho. O fogo do fogão crepitava do lado de fora, mas ali dentro o silêncio era pesado. Ele então disse com firmeza: malditos são eles. Marina, quem se acha no direito de tirar a vida de alguém por não dar filhos, não conhece o que é ser humano. Marina olhou para ele com espanto. Estava acostumada à crueldade, não à compaixão. Por que você me salvo, Jonas? Perguntou baixinho. Porque ninguém devia morrer sozinho, muito menos de injustiça. Ele se levantou e caminhou até a janela. Do lado de fora, o sol já subia forte. Aqui volta. E pode ficar o tempo que quiser. Tem muito trabalho na fazenda. Mas também muito silêncio. E esse silêncio costuma curar. Ela o observou com atenção. Aquele homem era diferente, falava pouco, mas as palavras vinham de dentro, cheias de verdade. Naquele mesmo dia, Marina tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Jonas a segurou antes que caísse. Os olhos dos dois se cruzaram por um instante longo. Quase proibido, ela sentiu o coração bater mais forte. Não de medo, mas de algo que há muito tempo não sentia. Segurança, vai com calma, disse ele a voz baixa, firme. A terra seca também floresce, mas precisa de tempo. Marina sorriu pela primeira vez, um sorriso tímido, quase apagado, mas que trouxe luz ao rosto marcado pela dor. Jonas notou, desviou o olhar e voltou ao trabalho. Do lado de fora, começou a arrumar a cerca e tratar dos cavalos, mas por dentro algo nele também começava a se mover. Aquela mulher frágil e machucada despertava um sentimento que ele achava que nunca mais sentiria. Nos dias seguintes, ela foi se recuperando devagar, ajudava nas tarefas leves, cozinhava, lavava, cuidava das plantas secas do quintal. Jonas observava de longe, sem saber como lida. Era com a presença dela. Era como se o vento, que antes só trazia poeira, agora trouxesse vida. Numa tarde, enquanto o sol se punha, Marina disse: sabe, Jonas, quando o vento sopra, parece que a terra respira. É como se Deus ainda não tivesse desistido da gente. Ele respondeu sem olhar para ela: talvez, mas tem hora que a gente é quem desiste dele. Os dois se olharam e, naquele instante, o silêncio disse tudo o que palavras não alcançavam. Dois corações feridos, acostumados à solidão, começavam a se reconhecer na dor do outro.
Jonas se afastou, mas Marina ficou parada, olhando o horizonte, e dentro dela algo começou a mudar. Talvez fosse o vento, talvez fosse o destino, mas o que ela não sabia é que aquele homem solitário guardava um segredo que transformaria tudo. Agora me diga, já se inscreveu no canal? Porque vem muita história da época, daquelas que fazem o coração apertar e sorrir ao mesmo tempo, que você vai amar acompanhar. Os dias foram passando lentos na fazenda. Ventania, o vento seco, continuava soprando, levantando a poeira das estradas e balançando o velho portão de madeira. A vida ali seguia o ritmo da terra, dura, silenciosa e teimosa. Jonas acordava antes do sol, alimentava os cavalos, ordenhava as vacas e cuidava do pouco que restava das plantações. Marina, ainda frágil, o observava de longe, mirando aquele homem que parecia carregar o peso do mundo nas costas, mas sem reclamar. Aos poucos, ela começou a ajudar, costurava roupas rasgadas, fazia. Jonas não dizia nada, mas cada vez que via a casa mais limpa e o cheiro de comida fresca no ar, um pedaço do vazio dentro dele se desfazia. Era como se o som do riso de Marina, tímido, ainda com medo de existir, trouxesse vida de volta àquele lugar esquecido. Certa manhã, Jonas estava consertando a cerca quando Marina apareceu com uma bacia de água. Trouxe para molhar o rosto. O sol está castigando demais. Ele limpou o suor da testa, agradeceu com um aceno. Não precisava, Marina. Eu sei, mas quis fazer. O jeito simples dela o desconcertava. Não havia piedade nem falsidade em suas palavras. Era uma bondade que ele já não via há muito tempo. Mais tarde, quando o sol se escondia, Marina se aproximou da varanda. Jonas estava sentado, afiando o facão. O silêncio entre eles era espesso, como se cada um tivesse medo de dizer o que realmente sentia. Você sempre viveu sozinho aqui? Perguntou ela. Jonas parou por um instante. Desde que meus pais se foram e sua mulher, ele respirou fundo, o olhar perdido no horizonte. Morreu junto com o filho que ela esperava. Foi há 4 anos. Marina abaixou os olhos. Sinto muito, eu também sente. Depois aprendi a não sentir mais. Houve um longo silêncio. O vento soprou forte, levantando o pó do chão. Marina quis perguntar, mas viu nos olhos dele que havia feridas que ainda sangravam. Mesmo assim, sentiu que aquele homem tão duro por fora escondia uma alma cansada de carregar lembranças. Naquela noite, Jonas demorou a dormir. Do quarto ao lado, ele ouvia Marina tossir de leve e virar-se na cama. Pensou em levantar para ver se ela estava bem, mas conteve o impulso. Ficou ali deitado, olhando o teto de madeira, lembrando-se do que perdera. Por dentro, algo começava a mudar. A presença dela estava mexendo com o silêncio que ele cultivara por anos. No dia seguinte, Marina foi até o corral. O sol ainda nascia e Jonas já estava lá recolhendo o leite. Eu posso ajudar? Disse ela. Ele a olhou com um leve sorriso. Tem certeza? Isso aqui não é serviço leve. Eu não sou feita de porcelana, Jonas. Já apanhei da vida o bastante para saber lidar com um balde de leite. Ele riu baixo, um riso raro. Então venha, enquanto ela aprendia a ordenhar. O tempo parecia desacelerar. Os dois riam das tentativas desajeitadas dela e pela primeira vez em muito tempo, Jonas sentiu que não estava sozinho. Mas à medida que a convivência crescia também o medo. Ele temia se apegar, temia perder de novo, e ela, com o coração remendado, não sabia se podia confiar em um novo começo. Certa tarde, quando o céu se encheu de nuvens escuras e o vento anunciou chuva, Marina o encontrou sentado à beira do poço, cabisbaixo. Por que você vive assim, calado, carregando tudo, sozinho? Perguntou. Jonas respondeu sem olhar para ela. Porque quando a gente fala demais, o passado escuta e o passado não gosta de ser lembrado. Marina se aproximou e tocou o ombro dele. Às vezes o que cura não é o silêncio, é o que a gente tem coragem de dizer. Jonas levantou o olhar. Por um instante o tempo parou. Os olhos dele, duros como pedra, amoleceram. Ela desviou o olhar. Sente o coração disparar. A chuva caiu logo depois. Grossa, forte, lavando a terra e o que havia de dor dentro deles. Marina sorriu olhando o céu e Jonas
pela primeira vez em anos, Sam. E vontade de sorrir também, naquele instante, sem perceber. Dois corações partidos começaram a se costurar. O sertão ainda era seco, o vento ainda doía, mas alguma coisa ali começava a florescer. Os dias se tornaram rotina na fazenda Ventania. O canto do galo, o chiar do fogo no fogão a lenha, o som distante dos bois. Mas havia algo diferente no ar, um silêncio que não era M. Vazio, era um silêncio cheio de presença. Marina já andava sem dificuldades e aos poucos a cor voltava ao seu rosto. Mesmo assim, o olhar dela ainda trazia um peso antigo, como se o passado a perseguisse de todos os sonhos. Jonas percebia, ele também carregava o próprio fardo, a dor de quem perdeu tudo o que amava e aprendeu a não esperar mais nada da vida. Era como se os dois fossem feitos de pedaços quebrados da mesma tristeza. Numa tarde, enquanto consertavam o galinheiro, Marina perguntou: Jonas, você acredita que a dor um dia vai embora? Ele pensou um pouco antes de responder: acho que não. A dor é como o sol do sertão. Não vai embora. A gente é que aprende a andar debaixo dele. Ela o olhou com ternura. E mesmo assim você continua plantando a terra N. Não espera o humor da gente. Se eu parar, ela morre. Marina sorriu com um brilho leve nos olhos. Talvez a gente também seja assim. Se parar de tentar, morre por dentro. Jonas ficou em silêncio, surpreso com as palavras dela. Não estava acostumado com alguém que entendesse tanto e falasse tão pouco. Aquela mulher que tinha sido deixada para morrer começava a devolver àquele homem o desejo, o de viver. Mas naquela noite o passado veio cobrar lembranças. A chuva caiu forte e Jonas acordou assustado com o barulho. Levantou, pegou o lampião e foi até o antigo quarto onde guardava lembranças de sua esposa, as roupas dela, o berço que nunca foi usado, o retrato pintado à mão. Marina, acordada com o som dos trovões, foi atrás dele e o encontrou ali parado diante do retrato, com os olhos marejados. Era ela, sua mulher? Perguntou com delicadeza. Jonas apenas assentiu. O parto foi difícil. Eu saí para buscar ajuda, mas quando voltei, perdi os dois. Marina se aproximou devagar. Eu sinto muito. Não precisa sentir. O que dói não é o que se foi, é o que ficou. Ela olhou ao redor, sentindo o peso daquelas lembranças. Você não devia viver cercado de fantasmas, Jonas. E o que eu sou, se não mais um deles? Respondeu ele com a voz embargada. Houve um silêncio. O som da chuva batendo no telhado parecia chorar junto. Marina deu um passo à frente e com coragem segurou a M. Dele. Você tá lá? É mais do que metade das pessoas consegue ser depois de tanta dor. Ele olhou para ela. Havia força e doçura naquele olhar. Por um momento, o tempo pareceu parar. Jonas expirou fundo e soltou a mão dela, como quem tem medo de sentir. Vai dormir? Marina, a noite é longa. Ela ficou ali observando ele se afastar, sentindo o coração apertar. Naquela casa, o amo. Ele e a dor dormiam em quartos diferentes, mas compartilhavam o mesmo teto. Os dias seguintes foram de poucas palavras. Jonas se fechou ainda, mas mergulhado no trabalho, enquanto Marina tentava preencher o vazio com pequenos gestos, um café mais doce, flores num vaso antigo, um canto leve enquanto varria o chão, e aos poucos, sem perceber, ele começou a deixar esses gestos entrarem. Amanhã, enquanto o sol nascia, Jonas viu Marina no quintal, ajoelhada, tentando fazer brotar sementes de flor no solo seco. Isso não vai nascer, Marina, disse ele cruzando os braços. Ela levantou, o rosto suado, sorriu e respondeu: então vai nascer só para te provar o contrário. A terra daqui é ingrata. A terra, Jonas, é igual a gente. Às vezes parece morta, mas só tá esperando alguém acreditar de novo. Jonas ficou em silêncio, mas as palavras dela o tocaram fundo. Nos dias seguintes, ele passou a ajudar nas flores, mesmo fingindo que não. E um dia, ao amanhecer, o milagre aconteceu. As folhas começaram a brotar no canteiro. Marina correu até ele empolgada. Viu só? Ela tá viva. Jonas olhou as mudas nascendo e um sorriso discreto escapou. Parece que você vê. Marina? Não.
Jonas, foi a vida que venceu. Naquele instante, algo se quebrou dentro dele. A casca dura que o protegia começou a rachar. O vento soprou mais leve naquele dia e, sem que nenhum dos dois dissesse uma palavra, o amor começou a germinar silencioso. Entre as feridas que ainda não cicatrizaram, se essa parte da história tocou o seu coração, deixa o seu like para fortalecer e ajuda ele a história a alcançar mais gente. O vento soprou diferente. Naquele dia, não era mais aquele vento seco que arranhava o rosto, mas um sopro morno, quase suave, que trazia consigo o cheiro de terra viva. Jonas percebeu isso logo ao amanhecer. Quando saiu para ver o gado e sentiu o ar úmido no peito, o céu estava cinza, pesado, prometendo chuva, coisa rara por aquelas bandas. Enquanto ele ajeitava o arreio no cavalo, Marina apareceu à porta da casa com um vestido simples e o cabelo preso de qualquer jeito. Os olhos dela ainda traziam a tristeza de quem tinha conhecido a crueldade do mundo, mas havia agora uma luz diferente. Um brilho que Jonas não sabia se era fé ou teimosia. Vai chover, Jonas, disse ela, olhando o horizonte. Promessa de chuva não. É chuva, Marina, respondeu ele, sorrindo de leve. Esse céu engana mais do que político em época de eleição. Ela riu pela primeira vez em muitos dias, pois eu acho que hoje ele fala sério. Jonas montou o cavalo e saiu pelo campo, mas as palavras dela ficaram aranhando na cabeça dele. Talvez fosse isso mesmo. O tempo estava mudando, e quando o tempo muda no sertão, até o coração mais duro se abala. No meio da tarde, o vento apertou, as nuvens se juntaram em esculturas densas e o trovão rebombou ao longe. Jonas correu para soltar o gado e recolher as ferramentas antes que a tempestade caísse. De repente, as primeiras gotas começaram a pingar no chapéu de couro. Era chuva, chuva de verdade. Marina, do alpendre, abriu os braços e riu alto, deixando as gotas molharem seu rosto. Era como se Deus tivesse e lembrado de Santa Vereda depois de tanto tempo. Jonas veio correndo, o corpo encharcado, e a viu ali girando sob a água, os pés descalços na lama. Por um instante, o coração dele esqueceu de ser pedra. Marina, vai pegar um resfriado, gritou ele, tentando parecer bravo. Ela riu com os olhos fechados. Deixa, Jonas, faz tanto tempo que eu não sinto a vida assim. Ele ficou observando-a, o vestido grudado no corpo, o cabelo caído no rosto e aquele sorriso que ele nunca tinha visto antes. Era um sorriso de quem tinha escolhido viver, mesmo depois de tudo. Quando a chuva começou a engrossar, Jonas puxou ela pelo braço e a levou para dentro. Você é doida, disse ele, tentando esconder o riso. Sou viva, respondeu ela. Isso é quase a mesma coisa. Eles ficaram se olhando por alguns segundos, respirando mesmo o ar quente da casa, com o som da chuva batendo no telhado de zinco. Foi ali, naquele silêncio cheio de sentido, que algo se acendeu entre eles nos dias que seguiram. O verde começou a surgir devagar no entorno da fazenda, as flores que Marina havia plantado meses antes e que Jonas dizia que jamais nasceriam. Começaram a abrir. O cheiro doce das primeiras pétalas se espalhou pelo quintal. Numa manhã, ela chamou por ele. Jonas, vem ver. Ele veio devagar, limpando as mãos no pano e ficou parado. Diane, do pequeno canteiro. Olha só, disse ela com voz baixa. Lembra quando você me disse que a terra era ingrata? Lembro, pois acho que ela só precisava de um pouco de fé. Jonas se abaixou, passou a mão na terra úmida e olhou para ela. A terra é igual a gente. Marina precisa sentir o peso da chuva para saber o valor do sol. Ela sorriu e ele sentiu um calor estranho no peito, uma mistura de gratidão e medo de voltar a se importar. Mas o destino não pedia permissão. Naquela tarde, enquanto o sol voltava a brilhar, Jonas ensinou Marina a selar o cavalo. Ela tremia um pouco, mas ele ficou atrás dela, guiando suas mãos com calma. Assim, devagar. O couro tem que firmar sem machucar. Ela riu. Nunca pensei que fosse aprender isso um dia. O sertão ensina tudo. Ou para quem escuta. Os dois ficaram tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Marina desviou o olhar envergonhada, mas Jonas segurou de leve o queixo dela e disse: Você não precisa ter medo de mim.
Eu não tenho medo, Jonas. Só esqueci como é. Confiar. Então, aprende de novo. Ele soltou o rosto dela e se afastou. O silêncio entre eles mas não havia desconforto, era um silêncio que falava. Aquela noite foi tranquila, o som dos grilos, o cheiro de terra molhada e a lembrança do sorriso dela acompanhando o sono dele. O som da esperança tinha voltado à fazenda Ventania e, mesmo sem dizer nada, Jonas sabia que aquela mulher não era uma passagem, era o começo de algo que ele nem sabia se ainda tinha coragem de viver. A chuva já tinha ido embora, mas deixara o cheiro de vida por todo o sertão. A terra, antes rachada agora, mostrava pequenas poças e um verde tímido começava a surgir nas beiradas das cercas. O sol voltava a brilhar com força, refletindo nas folhas molhadas e nas telhas antigas da casa de Jonas. Naquela manhã, Marina caminhava pelo quintal com um balde nas mãos. Ela descobrira um poço velho nos fundos da fazenda, coberto por mato e folhas secas. O poço estava tampado com tábuas podres e pedras. A curiosidade falou mais alto. Jonas, que vinha trazendo lenha, viu quando ela se abaixou perto da boca do poço. "Cuidado, Marina!" gritou ele, largando o feixe no chão. "Esse poço aí é velho, já desabou uma vez." Ela olhou para ele, sorrindo. "Só quero ver se ainda tem água." "Água, talvez, mas também pode ter cobra ou coisa pior." "Coisa pior do que a seca," Jonas respondeu, desafiando com leveza. Ele parou, riu de canto e balançou a cabeça. "Você tem a coragem que falta em muito homem e você tem o meio. O que sobra em muita mulher," retrucou ela, brincando, mesmo com um aviso. Marina começou a tirar as tábuas velhas. O cheiro úmido subiu do fundo do poço. Jonas se aproximou curioso. "Deixa eu ver e..." "Sou aqui," disse ele, puxando um pedaço de madeira solta. Foi então que perceberam algo escondido entre as pedras, perto da borda. Era uma pequena caixa de madeira envolta em pano antigo e coberta por barro endurecido. Marina se abaixou, limpou com cuidado e entregou a Jonas. "Tá vendo? Nem tudo que o tempo enterra é para sempre." Ele pegou a caixa, observando-a com atenção, e suaco. "Era do meu pai," disse em voz baixa. "Eu lembro desse símbolo, queimado na tampa." Com a ponta do facão, ele forçou o fecho até abrir. Dentro havia um bilhete dobrado e algumas moedas antigas já sem valor. O papel amarelado pelo tempo trazia uma caligrafia firme e conhecida. Jonas leu em silêncio. "A quem fizer o deserto florescer, deixamos tudo o que temos. Que esta terra seja abençoada por M. Aos que não desistirem dela." Marina olhou confusa. "O que quer dizer?" Jonas respirou fundo. "É uma promessa dos meus pais. Eles sempre diziam que a fazenda só seria de verdade de quem consigo. E se fazer ela viver outra vez? E você acha que isso é possível?" Ele sorriu amargo. "Já tentei de tudo, Marina. Essa terra é teimosa." Ela olhou para ele firme. "Às vezes não é a terra que precisa mudar, Jonas. É o coração de quem planta." Ele guardou o bilhete sem responder, mas dentro dele aquelas palavras ficaram martelando. Nos dias seguintes, algo curioso aconteceu. O poço, que estava seco há anos, começou a juntar água aos poucos. Primeiro um fio, depois uma poça clara, refletindo o céu. Jonas achou que era só resto de chuva, mas a água não baixava. Parecia vir do fundo, fresca e viva. Numa manhã, ele levou o balde até lá e pousou. A água veio limpa, fria, como há muito tempo não via. "Marina!" gritou. "Vem ver isso." Ela correu, o cabelo solto balance. "Ando." "Achou ouro." Brincou. "Melhor que ouro, achamos vida." Os dois se olharam com um misto de surpresa e alegria. "E poço, Jonas?" "Eu," disse ela emocionada. Ele voltou. Jonas abaixou o rosto, rindo sem acreditar. "Meu pai dizia que o poço era o coração da fazenda. Quando ele secou, tudo morreu junto. Então, quer dizer que ele voltou a bater." O olhar dos dois se encontrou e naquele instante o silêncio falou mais alto que qualquer palavra. Havia algo nascendo ali, algo que nem o tempo, nem a dor, nem o medo conseguiam deter. Naquela noite, enquanto o vento soprava leve, Jonas entou-se na varanda, o bilhete dos pais nas mãos.
Marina se aproximou devagar, trazendo 2 xícaras de café. Tá pensando neles? Perguntou. Então, e pensando em você também. M. Ela se sentou ao lado dele, sem dizer nada. Eles acreditavam que quem fizesse essa terra florescer mereceria tudo. Acho que eles estavam certos. E quem disse que ela já não começou a florescer? Respondeu Maren. Olhando para o campo iluminado pela lua. Jonas ficou em silêncio, olhando o horizonte. Pela primeira vez, ele sentiu que talvez passado estivesse aos poucos se rendendo ao presente. Ouvi. Cantou bateu suave. A fazenda antes muda, agora tinha. Só um som de folhas, de água, de vida e no fundo o som mais bonito de todos, o da esperança voltando a morar ali. Agora me diga, você conseguiria viver nessa época com essa vida dura no meio do sertão? E da solidão? Deixa nos comentários para eu saber. Naquela época, o Dia das Almas era respeitado como o próprio tempo de Deus. O povo da vila acendia velas, deixava pratos de comida nas janelas e rezava pelos que partiram, mesmo quem tinha pouco, partilhava algo com os mortos, acreditando que o gesto trazia paz às almas e descanso aos vivos. Na fazenda Ventania, o sol nascia preguiçoso quando Marina começou a preparar as velas. Colocou cada uma dentro de pequenos copos de barro e foi alinhando sobre a mesa. O cheiro da cera e do café fresco enchia a casa. Jonas, sentado na varanda, olhava o horizonte sem dizer nada. Hoje é dia das almas, Jonas, disse ela, quebrando um silêncio. Na vila, costumavam fazer procissão logo cedo. Ele respondeu sem virar o rosto. Aqui a gente só acende vela quando o coração pede. Marina parou por um instante, observando e o seu pede. Ele a olhou de lado, o semblante cansado. Meu coração já pediu tanta coisa que aprendeu a ficar calado. Ela não insistiu, pegou as velas e saiu. Caminhou até o pequeno cemitério atrás da fazenda, onde uma cerca de arame enferrujado protegia as cruzes simples. Jonas assistia de longe, chapéu nas mãos. Marina se ajoelhou diante de uma cruz feita de madeira antiga, o túmulo da esposa dele e do filho que não chegou a nascer. Ajoelhou-se em silêncio, as mãos trêmulas, segurando o pavio da vela. Não te conheci, sussurrou ela, olhando o chão, mas sei o quanto doou. Se ele ainda vive, é porque de algum jeito você o ensinou a ser forte. As palavras dela se misturavam com o barulho do vento. Jonas, que havia se aproximado devagar, parou a poucos passos atrás, ouviu sem querer. Você não precisava vir aqui, disse ele com a voz baixa. Eu precisava sim, respondeu ela, erguendo o olhar. Às vezes a alma da gente só encontra paz quando pede perdão até pelo que não fez. Jonas ficou em silêncio. Aquelas palavras o acertaram. Fundo, ela se levantou e o encarou de frente. Você ainda ama ela? Perguntou. Ele demorou a responder. Amar? Eu acho que sim, mas é um amor que ficou preso no tempo, um amor que não respira mais. Então deixa ele descansar, disse Marina com firmeza. Ninguém é enterrado 2 vezes. Jonas. Ele baixou a cabeça tentando conter as emoções que há anos escondia. Marina se aproximou devagar, colocou a mão sobre o ombro dele e falou num tom suave. Não é pecado seguir em frente, o pecado é desistir de viver. Jonas olhou e naquele instante o olhar dele se encontrou de verdade, sem dor, sem defesa. Você fala como se entendesse da alma dos outros, murmurou. Entendo da minha, que já andou perdida demais. O vento soprou, mais forte, balançando as velas. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado. Jonas se ajoelhou e acendeu uma vela ao lado das dela. Faz tempo que eu devia ter feito isso. Nunca. É tarde para acender o que ficou no escuro, respondeu Marina, com um meio sorriso. Os dois ficaram ali, lado a lado, observando a chama dançar. O silêncio que se seguiu não era pesado como antes. Era um silêncio de paz, de aceitação. Naquela noite, ao voltarem para casa, Jonas parecia outro HMM. Ciene-tu-ife-se.com e o devagare, pela primeira vez em anos, contou uma história de quando era menino. Marina ouviu com atenção, rindo das lembranças dele. Fazia tempo que eu não lembrava do som do riso, disse Jonas, olhando para ela. Ele nunca some, respondeu Marina, às vezes dorme dentro da gente.
O luar entrava pelas frases, iluminando o rosto dos dois, e foi ali, entre lembranças e palavras simples, que uma nova alma começou a nascer, não cemitério, mas dentro de cada um deles. Naquela noite, Jonas dormiu leve, sem o peso das memórias antigas, e Marina, olhando o céu pela janela, sentiu que, pela primeira vez, não carregava mais a vergonha o passado, mas o pressentimento de um recomeço. Os dias seguintes ao Dia das Almas foram diferentes. A fazenda parecia respirar mais leve, como se as orações e as velas tivessem espantado os fantasmas do lugar. Jonas trabalhava no curral, Marina no quintal. E o silêncio entre eles já não era vazio, era um silêncio que unia, que falava por si mesmo. Assim, havia algo no olhar dela que ele não entendia, um misto de medo e esperança. Parecia sempre pronta para partir, mas ao mesmo tempo incapaz de ir. Certa tarde, enquanto o sol começava a se esconder atrás das serras, Marina o esperava em meu jantar posto. Jonas chegou cansado, coberto de poeira, as mãos grossas de tanto trabalho. Sentou-se à mesa sem dizer palavra. Ela o observava em silêncio, até que falou com voz baixa. Às vezes eu penso que não devia ter ficado. Ele ergueu o olhar, surpreso. Ficado onde? Aqui? Sim. Ela abaixou os olhos. Essa fazenda não é lugar para mim. É tua lembrança, tua história. Jonas soltou o talher devagar. E onde seria teu lugar, Marina? Ela respirou fundo. Não sei. Só sei que já fui expulsa de todos os outros. O que ela disse caiu pesado no ar. Jonas ficou calado, tentando encontrar as palavras. Por fim, respondeu: aqui ninguém te expulsa. Aqui você é livre. Ela sorriu com tristeza. Livre. Jonas, uma mulher que o mundo chama de maldita, nunca é livre. Ele se levantou, foi até a janela e ficou olhando a escuridão lá fora. O mundo fala demais, Marina, e quase sempre sem saber o que diz. É fácil dizer quando não foi a gente agarrada numa árvore. Respondeu ela, a voz embargando. Quando não foi a gente. Que viu o olhar de ódio nos olhos de quem devia proteger. Jonas virou o rosto. Pela primeira vez, a dor dela atravessou o peito dele como F. Aka, me desculpa, eu não devia ter dito assim. Ela balançou a cabeça, os olhos marejados. Não tenho que desculpar. Eu só quero um pedaço de vida que não doa. Ele e aproximou. Ficaram frente a frente. E se esse pedaço for aqui? Perguntou num tom quase sussurrado. Ela o olhou, hesitando. Você não sabe o que carrega quando me deixa ficar. S.CR igual alguém que me devolveu o som do riso e a vontade de plantar. Marina desviou o olhar emocionada. Você não entende, Jonas. Eu fui marcada. Não sou por fora. Ela ergueu os pulsos com as mais R dentro. O povo nunca esquece. Se descobrirem que eu tô viva, vão querer terminar o que começaram. Jonas apertou os punhos. Se alguém vier atrás de você, vai ter que passar por mim primeiro. Ela tentou sorrir, mas as lágrimas vieram. Você não pode lutar contra o mundo, Jonas. Não preciso lutar contra o mundo. Só quero proteger o que restou de bom nele. O silêncio se alongou lá fora. O vento batia nas janelas e o som distante dos grilos preenchia o ar. Marina então se levantou, foi até ele e colocou a mão em seu rosto. Você é bom demais para um tempo tão cruel. Jonas segue, urou a mão dela. Ou talvez seja você que está me ensinando a ser melhor. Por um momento, ficaram ali, olhos nos olhos, respirando o mesmo ar, o mesmo medo e o mesmo desejo. Ele se inclinou devagar, mas antes que o beijo acontecesse, ela se afastou, enxugando as lágrimas. Não posso, Jonas, eu não mereço isso. Merece sim, respondeu firme. Mereço eu também, depois de tanto tempo sem sentir nada. Ela deu um passo para trás, o peito arfando. A gente só atrai desgraça quando acredita demais na felicidade ou cura a desgraça quando acredita, mesmo depois de tudo. Jonas estendeu a mão, mas Marina virou o aço. E saiu correndo para dentro do quarto. Ele ficou parado, olhando a porta se fechar. Sabia que ela carregava feridas que não se viam, mas doíam mais que as marcas das mãos. Naquela noite, As não dormiu, sentou-se na varanda com o lampião aceso e ficou olhando para o nada.
lembrando da mulher que o destino colocou em seu caminho. Lá dentro, Marina chorava em silêncio, abraçada ao travesseiro. Sentindo que o coração que ela jurara manter fechado estava começando a bater por alguém que talvez fosse sua única salvação. O amor começava a nascer, mas junto dele vinha o medo. Medo de que o passado voltasse a cobrar o preço da esperança. Zero. Irubier acha que essa moça merece justiça? Deixe nos comentários. Justiça por Marina. O céu daquela noite estava sem lua, um vento quente vinha do norte, cortando o silêncio do sertão e trazendo consigo o cheiro da terra seca. Jonas e Marina jantavam em silêncio. A lamparina balançava sobre a mesa e o estalo do fogo no fogão. A lenha era o único som na casa. Era o tipo de noite que parecia calma demais. E o sertão, quando se aquieta demais, sempre guarda um aviso. Jonas estava cansado do dia de trabalho, mas havia algo no ar que o inquietava. O vento soprava forte, o suficiente para fazer o Ender as janelas e bater as portas. Ele levantou, olhou lá fora e viu uma luz diferente no horizonte, um brilho alaranjado que não vinha do pôr do sol. Marina chamou a voz tensa. Me dá o lampião. Acho que tem coisa errada lá no celeiro. Ela se levantou assustada, vendo o medo nos olhos dele. O que foi, Jonas? Fumaça. Pode ser fogo? Antes que ela respondesse, o vento trouxe o cheiro inconfundível de queimado. Jonas correu até a porta, pegou o chapéu e saiu. Marina foi atrás, vestido batente. Nas pernas, o coração acelerado. Quando chegaram perto do celeiro, o fogo já subia alto, lambendo as paredes de madeira seca. As chamas rugiam como fera viva. Jonas correu até o poço para pé, arbaldes, mas o vento espalhava o fogo depressa. Fica longe. Marina, gritou ele. Isso pode desabar. Não vou deixar você sozinho, respondeu ela, tossindo com a fumaça. O calor era insuportável. Os bois mugiam presos dentro do curral. Jonas arrombou a tranca com o machado, soltando os animais. Depois jogou baldes e mais baldes de água em vão. O fogo era mais forte que qualquer esforço. Marin, sem pensar, correu até o lado de dentro para soltar os cavalos. O chão já estava embora a esse ponto. Marna, volta, gritou Jonas desesperado. Vai morrer aí dentro, ela não ouviu. Amarrou um pano molhado no rosto, seguiu até a baia, cortando as cordas dos animais. Com as mãos tremendo, Jonas entrou atrás dela. O calor fazia arder os olhos. Pegou-a pelo braço com força. Você ficou maluca, Annie? Não podia deixar eles morrerem, respondeu ela torcindo. Eles são tua vida, Jonas. Ele puxou-a para fora, quase arrastando. As chamas já subiam pelas colunas de madeira. Quando saíram, o teto desabou atrás deles e uma nuvem de fumaça cobriu tudo. Jonas caiu de joelhos, ofegante, abraçando Marina, que desabava em lágrimas. Você podia ter morrido, disse ele, segurando o rosto dela. Nunca mais faz uma loucura dessas. Ela o olhou com os olhos marejados, as bochechas cobertas de fuligem. Eu não ia deixar o fogo levar o que ainda te resta. Jonas, já tiraram tudo de mim. Não vão tirar. Arde você também. Ele ficou sem palavras. As mãos dele ainda tremiam. E naquele instante algo dentro dele se partiu. Não de dor, mas de sentimento. Segurou o rosto dela e, sem pensar, a beijou. Um beijo urgente, suado, cheio de vida e medo ao mesmo tempo. Marina retribuiu, mas logo se afastou, o coração disparado. Jonas, cala, Marina. Ele a interrompeu, a voz rouca. A gente quase morreu agora há pouco. Eu não quero passar o resto da vida fingindo que não sinto o que sinto. Ela tentou falar, mas ele a abraçou de novo, forte, como que segura o que o destino insiste em arrancar. O fogo ardia atrás deles, mas pela primeira vez não era destruição. Era libertação. Quando amanheceu, o celeiro era só cinza e madeira queimada. Jonas ficou em silêncio, olhando o que restou. Marina chegou com 2 canecas de café e ficou ao lado dele. Perdeu muito? Perguntou. Perdi mais uma parte do que sobrou, respondeu amargo. Ela o olhou com ternura. O que importa ainda está aqui, Jonas. Ele virou o rosto para ela. O que?
A gente disse com um leve sorriso. E o que o fogo não levou, o tempo não vai levar também. Ele respirou fundo, olhou o horizonte e disse: talvez o fogo tenha vindo. Do para lembrar que até o que a gente julga acabado pode recomeçar. Zero Marina sentiu e ficaram ali, lado a lado, observando o sol nascendo entre a fumaça. O que parecia tragédia se tornava renascimento. O que era cinza começava a parecer terra fértil. E naquele amanhecer silencioso e simples, Jonas e Marina entenderam que, às vezes, o amor só nasce quando tudo o resto se perde. Os dias que seguram o incêndio foram de cansaço e reconstrução. A fazenda Ventania estava coberta de fuligem cinza, mas o cheiro de vida começava a renascer, misturado ao da terra molhada e ao som das ferramentas batendo de novo. Jonas e Marina trabalharam lado a lado, silenciosos, porém conectados por algo que já não precisava ser dito. Desde a noite do fogo, o vínculo entre eles havia mudado. Era como se, ao enfrentarem as chamas juntos, tivessem se tornado parte um do outro. Jonas não era mais o mesmo homem calado e seco de antes. Agora, ao acordar, ele olhava o céu e agradecia por estar vivo. Marina, por sua vez, parecia ter encontrado um propósito. Plantava flores perto do poço que dava dos bichos e transformava o que restava de ruína em abrigo novamente. Certa manhã, enquanto ela lavava a roupa no tanque, Jonas veio trazendo algo enrolado num lenço. Trouxe isso para você, disse ele meio sem jeito. Ela o olhou curiosa, limpando as mãos. No avental. O que é? O bilhete dos meus pais, aquele que achamos no poço. Quero que leia. Marina desembrulhou o papel com cuidado. O bilhete já amarelado trazia a caligrafia firme e elegante do pai dele. Ah, quem fizer o deserto florescer, deixamos tudo o que temos. Ela ergueu o olhar. E por que me mostra isso? Agora Jonas respirou fundo pensativo, porque eu acho que quem fez essa fazenda florescer não fui eu, foi você. Marina riu baixinho, surpresa. Jonas, eu só limpei o terreiro e plantei umas flores e trouxe cor para onde só tinha cinza. Respondeu ele. Fez o que o tempo e o trabalho não conseguiram. Fez essa terra viver de novo. Ela o encarou com ternura, os olhos marejando. Você fala como se isso fosse uma recompensa. É. Ele sorriu de leve. Marina guardou o papel com cuidado. Recompensa nenhuma paga a vida que você me devolveu, Jonas. Eu não te dei vida, Marina, só te dei abrigo. A vida quem devolveu foi você mesma. O vento soprou forte e um cheiro de flor invadiu o ar. O poço, agora cheio, refletia o céu azul. Jonas se aproximou, apoiou o braço na cerca e ficou observando o campo. Sabe, meu pai dizia que a terra e o coração do homem são parecidos. Quanto a gente insiste, mas ela se abre. Marina riu, olhando pro chão. E quando não abre, é sinal que o plantio não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O olhar dele a fez corar. Se o incêndio, as palavras de Jonas vinham com um calor que ela não sabia como lidar. Ela desviou o olhar e disse para mudar de assunto. E agora? Vai reconstruir o celeiro? Vou, mas devagar. Acho que já aprendi que nem tudo precisa ser como era antes. Naquela tarde, enquanto ele consertava as madeiras queimadas, Marina apareceu com uma cesta de frutas. Trouxe um descanso para você. Ele sorriu. Tá me mimando. Demais, mulher, depois do que você passou, merece. Jonas sentou na sombra e a observou. Marina se abaixou perto das flores recém-plantadas e ele ficou quieto, admirando aquela mulher marcada pela injustiça, julgada por um povo cruel. Agora florescia diante dele com uma força que a própria seca respeitava. O sol bateu no rosto dela e Jonas pensou que nunca tinha visto nada tão bonito. Quando o dia terminou, eles se sentaram no alpendre, observando o entardecer. O céu estava dourado e os pássaros voltavam aos ninhos. Jonas quebrou o silêncio. Sabe o que eu acho? O quê? Que essa terra ainda vai dar fruto? Marina riu. E o que te faz ter tanta certeza? Porque quando o coração aprende a florescer, o resto vem junto. Ela se virou para ele e, por um instante, os dois ficaram olhando um para o outro. Havia ali algo que ia além das palavras,
um sentimento calmo, mais profundo, como o próprio sertão depois da chuva. A fazenda Ventania, antes sinônimo de solidão, agora era lar, e o bilhete dos pais de Jonas, guardado no armário, parecia sorrir junto com o destino que finalmente começava a se cumprir. E você que está acompanhando essa história, ri até aqui, ama histórias emocionantes da época como essa? Deixe nos comentários. Amo histórias da época para trazermos mais histórias cheias de emoção e reviravolta para vocês. O vento da tarde passava manso pelo varal, fazendo as roupas dançar. Lentamente, a casa cheirava a pão recém-saído do forno e a café coado em pano. Jonas estava no terreiro, mixando uma ripa para o N. Ovo celeiro, quando viu Marina parada na porta, as mãos unidas diante do avental, o olhar decidido e, ao mesmo tempo, distante. Jonas, precisamos conversar, disse com a voz firme que ela usava quando não queria mais fugir de nada. Ele largou a madeira, limpou as mãos na calpa e assentiu. Entraram. Marina colocou a chaleira no fogão a lenha, serviu 2 xícaras e permaneceu de pé, como quem escolhe com cuidado a primeira palavra durante muito tempo. Eu acreditei numa mentira, ou pelo menos deixei que fizessem essa mentira virar verdade dentro de mim. Jonas esperou sem apressá-la. Disseram que eu era estéril, que eu era árvore seca, terra que não dá fruto. Foi o que repetiram na vila. E o pior é que não bastava eu ouvir. Queriam que eu acreditasse, eu acreditei. Ela respirou fundo, encarando o fogo. Meu marido, ele precisava de um culpado. Era mais fácil apontar para mim do que admitir a própria fraqueza, a própria covardia. Quando o tempo passou e criança não veio, lançou a sentença: mulher sem fruto não merece viver. A vila abraçou a frase como se fosse lei escrita no céu. Deu um sorriso triste e me penduraram numa árvore como se o corpo fosse prova de um crime que eu nunca cometi. Jonas cerrou o maxilar, a lembrança queimando como brasa. Marina, ele começou, mas ela ergueu a mão pedindo um instante. Um dia, antes de tudo piorar, uma parteira velha me olhou nos olhos. Meu corpo era ação. Se o vento não entra, a cortina não balança, ela falou. Mas a casa não é a cortina, minha filha. Eu não entendi direito na época. Hoje eu entendo. Marina o encarou por fim. Eu não era o problema. Talvez nunca tenha sido. O silêncio que veio depois não era vazio. Tinha peso como chuva que se aproxima. Jonas deu 2 passos, parou diante dela. Você não é problema nenhum. Marina, nem ontem, nem hoje, nem nunca. O que fizeram com você foi crueldade. E a crueldade dos outros não define quem você é. E lá sentou-se à mesa, as mãos trêmulas em torno da xícara. Quando cheguei aqui, eu só queria respirar sem medo. Aprendi teu ritmo, tua casa, teus silêncios, mas guardei esse segredo. Por quê? A voz falhou, porque achei que você podia me olhar com pena. Ou pior, como o resto do mundo olhou. Jonas se inclinou, pousando a mão sobre a dela. Eu te olho como quem encontrou água no meio da seca. E isso não tem nada a ver com o que a vila acha. Marina respirou. Quem tira uma pedra do peito? Tem outra coisa, disse ainda mais baixo. Desde aquela noite do fogo, meu corpo tem dado sinais. Tive enjoos, tonturas, um cansaço que não é de trabalho. Eu não sei o que pensar. Jonas, tenho medo de acreditar. Ele permaneceu imóvel, os olhos presos nos dela. Você acha que não sei? Ela sorriu nervosa. Passei anos ouvindo que não podia. Minha cabeça briga com meu coração. Jonas se levantou devagar, foi até a cristaleira e pegou o pequeno rosário antigo da mão. E voltou e colocou o terço na mesa, ao lado da mão de Marina. Eu perdi a fé quando perdi os meus, mas desde que você chegou, eu tenho aprendido a rezar sem palavra. Se o que você sente for o que a gente está pensando, não é milagre de igreja. Tu é milagre de vida. E se não for, a gente continua juntos, entendeu? Juntos. Ela fechou os olhos por um instante, permitindo que a esperança encostasse sem ferir. Abriu-os logo depois, tentando firmar os pés no chão. Juntos, repetiu como ele cancela um pacto. Do lado de fora, o poço novo devolvia um brilho de fim de tarde. Marina se levantou, pegou uma cuia e os dois foram até lá. A água subiu límpida, espelhando as nuvens rosadas. Ela lavou o rosto,
deixou as gotas caírem pelo pescoço e sorriu com um pudor. Digo, bonito, sabe o que eu pensei muitas vezes, Jonas? Que talvez dar fruto não fosse só gerar filho, talvez seja fazer a vida voltar a caber na gente. Você me ensinou isso com teu filho. Esse e tua teimosia boa. Aproximou-se por trás, abraçou a pelos, ombros com cuidado, como quem protege sem aprisionar. Você me ensinou a ouvir o que ficou mudo aqui dentro, encostou a testa na nuca dela. E, se tiver um destino esperando a gente, que venha do jeito que vier. Eu não corro mais. Marina virou-se devagar e o olhar dos dois se encontrou num lugar sem medo. Houve um beijo breve, quente e sereno. Não de urgência, mas de reconhecimento. Quando se afastaram, riam baixinho. Havia paz naquela quina de mundo. Nessa mesma noite, ela tirou do bolso do avental um retalho de pano e revelo. O que vinha costurando em segredo? Um pequeno lenço branco bordado com a letra V. V de quê? Perguntou Jonas curioso. De ventania, ela corou, e de vida. Guardou o lenço. E completou com doçura. E de você? Jonas não respondeu. Apenas segurou as mãos dela por um tempo que não se mede a relógio. Do lado de fora, o sereno cobria a cerca e os sapos cantavam. No baixinho, como quem anuncia mudança de estação, antes de dormir. Marina acendeu uma vela em silêncio, não pedindo, mas agradecendo pelo que ainda nem sabia se tinha. Jonas ficou à porta, observando o rosto dela iluminado pela chama. Se amanhã trouxer resposta, a gente acolhe. Se trouxer dúvida, a gente enfrenta. É assim que se planta no sertão, disse ele por fim. E é assim que se ama. Respondeu Marina. A chama tremeu, mas não se apagou, e a casa por dentro pareceu maior, como se coubesse, enfim, o que o destino começava a desenhar. A lua nova nasceu fina e escura, quase um risco no céu. Na fazenda Ventania, o silêncio tinha um brilho próprio naquela noite. O vento passava devagar, como se carregasse boas notícias que ainda não tinham nome. Marina acordou antes do canto do galo, com um enjoo manso, uma sensação que não cabia nas palavras. Sentou-se na beira da cama, tocou a barriga com a palma aberta e fechou os olhos respirando fundo. Jonas, já de pé, acendeu o fogão. A lenha, o cheiro do café subiu e quente, misturado ao do pão da véspera. Ele notou Marina parada na porta da cozinha, pálida, mas com um sorriso tímido que ele nunca tinha visto daquele jeito. Dormi. O mal? Perguntou, servindo uma xícara. Dormi pouco. Mas o pouco foi bonito, disse ela, encostando-se ao batente. Jonas, preciso ir até a casa de Dona Zefa, a parteira, hoje. Ele pousou. A caneca, a palavra parteira ficou suspensa entre os dois. Feita de esperança e medo. Eu te levo, disse sem hesitar. A estrada tá seca, mas a charrete aguenta. A gente vai devagar. Sair. Tão cedo, a estrada arriscando a caatinga, o sol nascendo às suas costas. Dona Zefa morava depois do Riacho Raso, numa casa de barro com janelas azuis. Era mulher de mais de 60, mãos fortes, olhar que atravessava. A mentira. Recebeu os dois com respeito e café quente. O que a moça sente? Perguntou direta. Marina apertou o avental entre os dedos. Enjo tontura, um cansaço bom desses que parecem abra. Sar por dentro uma certeza que tem medo de falar alto. Dona Zefa assentiu, chamou-a para o quarto de telha baixa, fez perguntas simples, ouviu o pulso, tocou o ventre com cuidado de quem conhece o corpo humano como se fosse mapa. Pediu silêncio. Minutos longos se estenderam até que a parteira fechou os olhos e sorriu com um canto de boca. É cedo, mas é claro, disse em tom de que ele me entrega a notícia sagrada. Tem vida aqui. Marina levou a mão à boca. Os olhos encheram. Não chorou alto. Deixou cair as lágrimas como quem liga um canteiro que esperou anos pela chuva. Jonas, do lado de fora, ouviu a frase e precisou apoiar as mãos no batente. O mundo perdeu um pouco do peso. Dona Zefa chamou os dois. O corpo dela tá são. Vai precisar de descanso, de comida boa, de sombra nas horas quentes e de sossego, que isso é remédio que não se vende. Jonas agradeceu como quem recebe um perdão antigo. A senhora tem certeza? Certeza de parteira, respondeu ela com doçura firme, do tipo cu. E não se abala com vento nenhum. A lua nova abriu a porta. Agora é deixar a vida entrar.
No caminho de volta, a charrete ia leve. Marina segurava o lenço bordado com V, aquele que mostrara a Jonas, e o alisava como se fosse promessa. Ele conduzia as rédeas, mas os olhos iam e voltavam para ela, tentando gravar cada gesto. Quando eu era menino, minha mãe dizia que a lua nova é tempo de plantar, falou Jonas, quebrando o silêncio. Planta que pega na lua nova cresce com raiz teimosa. Então, a gente vai precisar de raiz, respondeu Marina, olhando o horizonte para aguentar. O que vem? Chegaram à ventania com o sol alto. Jonas desatrelou o cavalo, foi até o poço e encheu a cuia com água fresca. Voltou para a varanda, onde Marina se sentara, ainda que até a ponto B, e B estendeu a cuia. Ela bebeu um gole, fechou os olhos. O gosto é diferente hoje, deve ser o gosto da paz. Arriscou ele sem jeito. Marina sorriu do recomeço. Aos poucos foram ajustando a rotina. Jonas não deixava que ela pegasse peso e Marina teimosa. Aprendia a aceitar cuidado sem sentir culpa. A casa ganhou um canto com almofadas e flores, feito por ela e por uma vontade de acolher. Jonas ergueu em silêncio uma prateleira baixa ao lado da cama. Sobre ela colocou o terço da mãe e um pedaço de madeira em forma de passarinho que entalhou nas noites sem sono. Numa tarde, sentados no alpendre, conversaram sem pressa. Tenho medo, Jonas, confessou Marina, olhando a estrada vazia, não do que está aqui. Pôs a mão no que ficou lá fora naquela vila, da maldade que gosta de notícia. Eu também tenho medo, disse ele honesto. Mas medo não cria raiz. A gente cria juntos. Se o destino brincar com a gente, se a vida vier, a voz falhou. Se a vida vier, a gente abre a porta. Se o destino brincar, a gente responde sério. Ele segurou a mão dela. E se a dor quiser sentar na mesa, a gente bota ela para comer do lado de fora. Não cabe mais aqui. Ela riu, com os olhos brilhando. Você fala bonito quando quer. É você que me faz querer. Nesse mesmo dia, Jonas foi até o celeiro em reconstrução e com tábuas que salvo do incêndio. Montou uma moldura simples. A parte de cima gravou com faca. Vale das promessas. Trouxe até a varanda para lembrar do que achamos no poço. Explicou. E do que a gente está plantando agora. Marina passou os dedos sobre as letras. É simples e é grande ao mesmo tempo. Igual a nós dois. As noites foram mansas. O sereno cobria a cerca e o cheiro de mato novo subia do baixinho. Certa madrugada, Marina acordou. Assustada, mão no peito. Sonhei com a árvore. Disse sentada na cama, a mesma onde me deixaram. Mas no sonho o galho estava florido. Jonas sentou ao lado, acendeu a lamparina. A árvore. É a mesma. Mas não tinha placa, só uma fita branca. Balançando, então o sonho já está corrigindo o dia errado. Respondeu ele, puxando o cobertor até os ombros dela. Quando amanhã chegar, o resto vem no seu tempo, e amanhã chegou com o seu limpo. Marina andou devagar pelo quintal, sentiu um enjoo rápido e riu sozinha. Era como se o corpo estivesse dizendo, estou aqui, Jonas, de ele. Onde? Observou, percebeu que na delicadeza com que ela tocava. As flores, havia uma conversa muda entre duas vidas. No final da tarde, receberam a visita de seu Abílio, comerciante da vila, que vinha a vez por mês com sal, querosene e notícias. Falador. Olhos miúdos, ele desceu da carroça, medindo a fazenda com curiosidade. Eita, Jonas, ouvi dizer que o teu celeiro virou brasa, mas tu é teimoso, já tá de pé de novo. O que cai se levanta. Respondeu Jonas enxuto. E a moça? Abílio apontou o queixo para Marina que aguardava a sombra. Dizem por aí que tu achou ela no mato. O povo é língua solta. Jonas endireitou o corpo. A voz firme sem ser grossa. Aqui ninguém é assunto de esquina. Quer querosene ou quer troca de assunto. Abílio riu, meio sem graça. Calma, só curiosidade de cristão. Passou as mercadorias, recebeu o pagamento e antes de subir na carroça, lançou o olhar. A vila não esquece fácil não, e eu não compro lembranças. A velha, cortou Jonas, leva só o que veio vender, quando o comerciante partiu. Marina respirou aliviada. Obrigada, não foi por você, foi pela nossa casa. Jonas a encarou. Isso aqui é chão de respeito.
o Soesco regava atrás do morro, quando juntos eles pregaram a moldura. Válidas das promessas na parede do alpendre, a madeira velha do incêndio virou porta de entrada para o que nascia. Marina encostou a testa no ombro de Jonas e ele, num gesto simples, beijou-lhe o alto da cabeça. A lua volta a crescer hoje, disse ela, olhando o céu escurecer. Na próxima cheia a gente já vai, sabe. É mais, a cada fase um cuidado, a cada cuidado um passo. Respondeu ele, a lua ensina, a gente aprende. E naquela noite de lua nova, a fazenda Ventania dormia em paz. O poço brilhou como óleo d'água. Acordado, o vento correu sem pressa pelos mandacaros. Dentro da casa, duas pessoas maiores que a própria dor guardaram em silêncio o que a vida acabara de dizer quando a raiz encontra chão. Até o que parecia impossível aprende a crescer. A manhã nasceu clara, o céu de um azul lavado. A brisa corria mansa entre os mandacarus quando o rangido de rodas quebrou o silêncio. Da fazenda Ventania, Jonas estava no terreiro, afiando uma faca. Para os reparos do celeiro, Marina peneirava farinha no alpendre. Levantaram o rosto ao mesmo tempo. Vinham 3 carroças pela estrada, levantando um fio de poeira. Não era tropa nem turba. Eram homens e mulheres da antiga vila, vestidos de domingo, chapéu na mão e olhos baixos. À frente, o ancião Clemente, antigo rei, responsável pela capela, e ao lado dele um rosto que Marina demorou a reconhecer. Otávio, o homem com quem fora casada, mais magro, abatido, a culpa gravada na face. Jonas ficou de pé, firme, o corpo inteiro, dizendo: eu protejo sem precisar de palavra. Marina respirou fundo, pousou a peneira, enxugou as mãos no avental e caminhou até a beirada do alpendre. Clemente foi o primeiro a falar, olhando ora para o chão, ora para Marina. Viemos pedir perdão. O sertão andou duro e a consciência mais dura ainda. Aquele dia da árvore foi pecado nosso. A vila se envenenou de palavra ruim e deixou a justiça de Deus virar julgamento de gente. Ele ergueu os olhos por um instante. A senhora está viva e nós precisamos aprender a viver com isso do jeito certo. Marina manteve a postura sem arrogância nem tremor. Estou viva e isso basta. Então Otávio deu um passo à frente, a voz falhando. Marina, ele engoliu em seco. Eu trouxe a verdade. Era para ter trazido antes de... Tudo tirou do bolso um envelope amassado com um selo gasto. Fui à cidade grande um tempo depois que você foi levada. Fiz exame. O doutor escreveu aqui. Disse que o que eu não pago. Ia ter filhos. Eu escondi isso. Preferi que te chamassem de maldita. Admitir minha vergonha. O papel tremia na mão dele. Jonas se moveu um palmo, mas Marina tocou o braço de Jonas de leve, pedindo calma. Vê. Você colocou a placa na árvore, disse ela, sem gritar, como quem constata o que o coração já sabia. Otávio fechou os olhos. Fui eu e cada letra me pesa desde então. Vem pedir perdão, não para voltar, mas para deixar você livre do que é meu. A culpa é minha. Houve silêncio. O vento mexeu o lenço que Marina usava no cabelo. Dona Zefa, que viera na última carroça, aproximou-se sem alarde, encostando o bastão no chão. Jonas falou por fim, a voz grave e limpa. Aqui ninguém pisa na dignidade dela. Se vieram em paz, sentem. Se vieram por curiosidade, a estrada conhece o caminho de volta. Clemente ergueu as palmas. Viemos em paz. Trouxemos vela, trouxe pano novo para substituir a placa antiga. A gente quer desfazer o que foi feito. Não dá para voltar no tempo, mas dá para ajoelhar diante da verdade. Marina olhou os rostos, uns chorosos, outros duros de vergonha. Viu ali gente que virou a cara no dia errado e hoje tentava virar o coração no dia certo. Respirou. Firme. Perdão não apaga passado, disse ela, mas reconstrói o futuro. Eu não quero suas lágrimas. Quero que carreguem essa história como lição e impedir outra mulher de ser pendurada, ensinar outra boca a não repetir o que não sabe. Clemente assentiu marejado. Otávio caiu de joelhos, a poeira colando nos joelhos da calça. Eu não mereço, Marina. Ela olhou com um tipo de cansaço manso. Ninguém merece perdão. Perdão é escolha. Eu escolho seguir. Você escolhe o que vai ser daqui para frente. Dona Zefa pigarreou.
abrindo espaço com a autoridade de quem já viu de tudo. E tem outra verdade que a vida trouxe e avisou, chamando Marina com um gesto. Com licença, gente, algumas verdades não precisam de papel, precisam de ouvido e de silêncio. De dentro da sacola tirou a velha corneta de escuta, o ouvidor de barriga, que parteira usa, lustroso de tanto uso e cuidado, fez Marina sentar no banco do alpendre, pediu silêncio com um olhar, encostou a boca da corneta no ventre de Marina e virou o outro lado à própria orelha. O terreiro ficou sem ar, só o vento. A parte franziu o senho, movo a corneta mais um pouco, como quem procura um passarinho esconde. Indo no capim. Depois, seus olhos se acenderam. Jonas chamou sem olhar. Venha ouvir. Ele se aproximou devagar, o coração descompassado como cavalo no galope. Dona Zefa passou a corneta para o ouvido dele e manteve a outra ponta no ventre de Marina. Escute. Jonas fechou os olhos. Primeiro nada, depois uma batida miúda, firme, como tambor distante, e então outra, duas alternadas, vivas, teimosas, irrefutáveis. Ele abriu os olhos, atordoado. São dois. A voz saiu num sopro. Dona Zefa sorriu com a certeza antiga. Dois corações, dois caminhos chegando na mesma estrada. O terreiro explodiu num murmúrio contido. Clemente deixou as lágrimas. Otávio baixou ainda mais a cabeça, esmagado e paradoxalmente liberto pela verdade que não lhe pertencia. As mulheres da vila levaram as mãos à boca, um misto de susto e espanto bonito. Marina, imóvel, levou os dedos ao lenço bordado com a letra V. Não chorou alto. Um sorriso úmido, grato, ergueu-se no canto da boca. Jonas ajoelhou diante dela, não como súdito, mas como homem que reconhece milagres sem querer explicar. Segurou-lhe as mãos com um cuidado que cabia uma vida inteira. Você não está sozinha, disse com a voz firme que não treme em vendaval. Nem por dentro, nem por fora. Eu sei, respondeu Marina, e o sei vinha de um lugar que ela nunca tinha alcançado. Clemente se aproximou, tirando o do saco a tábua que haviam trazido. Era madeira clara, polida, com letras gravadas a ferro. Mostrou a Jonas e a Marina, pedindo permissão com os olhos. A vila quer levar essa tábua e trocará. Que ainda envergonha a estrada. A palavra precisa aprender a plantar de novo. Está escrito, com fruto ou sem fruto, todo amor merece viver. Marina sentiu as mãos sobre o ventre. Dona Zefa ao lado, Jonas de pé como o tronco que achou raiz. Vão então, disse ela, não para me salvar. Isso já aconteceu. Vão para salvar quem vier depois. Otávio levantou-se devagar. A camisa suja de poeira, o envelope amassado na mão. Olhou Marina nos olhos. Pela primeira vez sem defesa. Obrigado por me deixar ir. Eu vou aprender a viver com o que fiz e a não repetir. É o mínimo. Oeste. Onde é o Jonas? Sem dureza, sem raiva. E é o começo. As carroças foram, partindo aos poucos, deixando para trás um terreiro que parecia maior, um céu que parecia mais perto, quando o último rangido sumiu na curva. O silêncio retornou, mas era outro, um silêncio cheio de gente perdoada, de promessa e de choro que virou água boa. Dona Zefa guardou a corneta, piscou para Marina. Agora é comer bem, dormir melhor e deixar a lua fazer o serviço dela. E você? Jonas, menos preocupação na testa. Preocupação torta o menino ou os meninos. Marina riu, finalmente riu com o corpo inteiro. Jonas a abraço. Ou num abraço que não pedia nada, só agradecia. No céu, um bando de andorinhas riscou o azul como assinatura de notícia boa. E naquele fim de manhã, a ventania ganhou um segredo contado em voz alta. Notar dois corações batendo dentro de um só corpo. Duas vidas chegando onde antes só cabia a solidão. Foi assim que a verdade devolveu o nome a quem nunca deveria tê-lo perdido. E foi assim que a esperança, generosa como a água do poço, transbordou para além da cerca. O dia amanheceu limpo, de céu alto, como se a própria claridade tivesse sido lavada no poço da Ventânia. A notícia dos dois corações se espalhara na redondeza. Como água em chão sedento, não houve convite escrito. Bastou o rumor manso de que almeou-de-aí a ter palavra dada e recebida na fazenda. As carroças chegaram sem pressa. Gente da vila. Dona Zefa com seu bastão, Clemente com o livro de Salmos,
mulheres trazendo pão de milho e panos brancos. Ninguém trazia olhos de julgamento, só um respeito silencioso que aprendia a andar. Jonas acordou cedo, barbearia feita em frente ao espelho rachado, camisa branca de algodão, calça limpa, botas engraxadas com sebo como se fosse sábado de feira. Parou diante da porta do quarto, onde Marina se aprontava e bateu de leve. Posso? Ainda não veio a resposta sorrindo por detrás. Me dá 2 minutos de coragem. Ele esperou no alpendre, as mãos inquietas, domando um nó que conhecia de outras guerras. Quando a porta se abriu, o sol pareceu procurar o rosto dela. Marina surgiu com um vestido simples, de linho claro, faitas discretas nos punhos e o lenço bordado com a letra V preso no cabelo. Não tinha ouro nem renda, tinha dignidade e um brilho novo desses que não dependem da luz do dia. Jonas ficou mudo por um instante. Tá bonita de doer. Saiu raso e verdadeiro. E você tá com cara de homem que topa recomeço? Respondeu ela, ajeitando a dobra da manga dele. Foram a pé devagar até a árvore da estrada, a mesma, a antiga, mas não a mesma, o tronco que um dia guardou crueldade. Desvestia panos brancos amarrados pelos moradores, ao pé, velas acesas e flores de um buzeiro que o vento derrubara na véspera. No lugar da vergonha, a tábua nova, com fruto ou sem fruto, todo o amor merece viver. Dona Zefa se pôs de lado, Clemente ao centro. O povo formou uma roda respeitosa, deixando a luz entrar. Jonas e Marina ficaram frente a frente, os dedos quase se tocando. Clemente pigarreou, abriu o livro e fechou de novo. Hoje o livro fica para outra hora. O que precisa ser lido já está escrito no corpo da vida de vocês. Olhou o céu. Se 2 batidas cabem no mesmo ventre, cabe também um destino inteiro do lado de fora. Silêncio bom. Então Jonas falou sem papel, sem floreio. Marina, quando te encontrei, eu tinha perdido a estrada. Por dentro, você me devolveu o rumo sem pedir troco. Prometo que não te largo, nem quando o vento virar contra, nem quando o chão late. Ar, onde você respirar, eu planto sombra, onde você chorar. Eu distingo o teu pranto da chuva, e onde te faltarem forças, eu dou as minhas 2. Marina respirou fundo. A voz veio firme, doce. Jonas, você me pusou do galho da injustiça e me colocou no chão da vida. Prometo que não deixo o passado mandar nos nossos dias. Te prometo casa até na beira da seca, alegria até quando o milho falhar, respeito até quando o medo quiser gritar mais alto. Se a estrada foi dura, a gente amacia no passo, e se faltar coragem, a gente divide. Clemente ergueu as mãos. Eu não caso ninguém. Quem se casa são vocês com suas palavras, mas eu testemunho em nome de quem tem visto a ventania virar brisa. Sorriu. Que assim seja. Não houve aplauso. Houve um suspiro geral desses que desarmam os ombros. Dona Zifa aproximou-se com uma fita branca, mão com mão, enlaçou os punhos dos dois, que o nosso afrouxe pro descanso, para separar nem pensamento. Foi quando Jonas fez sinal para que seu filho, o comerciante, trouxesse um embrulho de couro. Abílio chegou meio sem jeito. Ele mesmo pedira perdão pelos falatórios de outrora e entregou o pacote nas mãos de Jonas. Antes da bênção final, tem verdade que me cabe, disse Jonas, olhando para a roda e depois para Marina. Meu pai escreveu uma promessa e deixou escondida no poço. A quem fizer o deserto florescer, deixamos. É-se tudo o que temos. Eu achei que era conversa de esperança. Descobri que era destino. Abri um embrulho dentro do registro da terra. Carimbos antigos, assinaturas dos Azevedo. Hoje, no dia do nós, o casamento, a fazenda Ventania passa a se chamar Vale das Promessas e pertence a nós 2. Olhou para o ventre de Marina e sorriu. E aos 2 que vêm também, um murmúrio bonito correu. Pela R e o D a ponto, M-A-R e N levou a mão à boca, os olhos marejando. Jonas, isso é a tua história, é a nossa história. Você fez a terra voltar a beber água. A fazenda escolheu o teu nome antes de eu escolher. Ele ergueu o documento assinado pelos 2 agora. Clemente ofereceu a pena e o tinteiro. Jonas assinou primeiro. Quando Marina pegou a pena, o vento virou de leve. 2 pétalas caíram sobre a folha, grudando na tinta fresca.
como se quisessem ser. Parte da assinatura, ela escreveu devagar: Marina Duarte Azevedo. Ao terminar, o povo respirou como quem vê o chão firmar. Foi então que a surpresa maior chegou sem anúncio, do fundo da roda. Apareceu Otávio, o ex-marido, cabisbaixo, trazendo nas mãos a tábua velha, aquela, a do sem fruto, caminhou até a árvore. Ajoelhou-se e, com a própria força, encostou a madeira ao pé do tronco. Trouxe, para ficar onde deve, no chão, disse, a voz rascante de vergonha e remendo, e trouxe também o que roubei, quando roubei tornado. Ei, tirou do bolso um cordão de prata simples com um pequeno pingente de estrela. Era da sua mãe. Eu guardei como quem esconde dinheiro. Te devolvo como quem aprende. Ninguém falou. Não havia vaia nem F. Esta com o gesto. Havia um acordo silencioso com o tempo. Marina se aproximou, recebeu o cordão, tocou o ombro dele. Que a tua vida aprenda a não repetir. Voltou-se para Jonas, segurando a joia, como quem segura memória e futuro na mesma mão. Clemente abriu os braços outra vez. Agora sim, vai ter bênção, vai ter pão repartido, água do poço, riso que não. Ofende canto de roda, o resto a vida escreve com a caligrafia dela. E a vida escreveu em letras grandes, naquele mesmo instante, uma nuvem solitária que desde cedo se desfez em chuva mansa, dessas que não derrubam, que só batizo. O povo ergueu os rostos. Dona Zé farou alto, é o seu dizendo, vai na paz. Jonas pusou Marina para debaixo da copa. A fita branca ainda enlaçava os punhos. A água escorria pelos cabelos e pelo lenço com a letra V. Eles se beijaram, não como quem encerra um ato, mas como quem inaugura uma casa. As mulheres bateram palmas baixas, os homens sorriram com V. A gonha boa e as crianças, poucas, mantidas ao fundo. Tentavam pegar a chuva com as duas mãos. Quando a água parou, o sol voltou num brilho doce. Ao lado da árvore, alguém já cavava a nova placa. A tábua antiga deitada virava banco. Clemente começou o canto simples de ladainha e o povo acompanhou num fio de voz que parecia abraçar a estrada inteira. No alpendre mais tarde, Jonas e Marina, J. a secos de brisa, receberam umas bênçãos e as mãos apertadas. O cordão de estrela brilhava no pescoço dela. O documento da terra dormia numa caixa de madeira ao lado do terço da cozinha V. Ia cheiro de pão, rapadura e café. Casados, disse Jonas baixo, como quem testa uma palavra nova. Casados, repetiu Marina tocando o ventre. E guardiões do que plantamos. Ele apontou com um queixo para a moldura pregada dias antes. Vale das promessas. O nome agora é Casa Cheia e Promessa Cumprida. Completou ela, no fim da tarde, quando as carroças já sumiam N. A curva e a fazenda se devolvia ao seu silêncio bom. Uma borboleta clara pousou na borda da bacia de água. Marina encarou a estrada vazia, levou os dedos ao pingente e sorriu do jeito que se sorri. E quando se sabe, o que era ferida virou cicatriz bonita. O que era solidão virou endereço. Não houve fogos nem banda, houve algo maior. O passado se ajoelhou para o futuro, o sol, antes de se deitar, derramou um último jorro de luz amarela sobre a árvore. Agora, altar e testemunha, como que assina do alto, a certidão de uma vida nova. O tempo passou e a fazenda Ventania, agora chamada válida. S promessas floresceu como nunca antes. O solo antes duro estava coberto de verde e o poço que um dia fora seco jorrava água cristalina. O lugar que nasceu da dor, da injustiça e da vergonha agora era símbolo de perdão, de renascimento e de amor. Marina caminhava devagar pelo terreiro, o sol da manhã batendo suave em seu rosto. O vestido de algodão balançava com o vento e o vento. E crescido mostrava o avanço do tempo. 2 corações batiam. Dentro dela e o terceiro, o de Jonas, pulsava forte só de olhar. Jonas, vem cá, chamou ela, sorrindo. Acho que eles chutaram. Ele veio, correndo, o chapéu na mão, o sorriso aberto. Deixa eu ver. Tocou a barriga com delicadeza, quase reverente. Estão impacientes, igual a mãe. Marina riu, os olhos marejados e teimosos, igual ao pá. E ficaram ali por um instante em silêncio, ouvindo o som do vento, dos passarinhos e das batidas ritmadas vindas de dentro dela. Era vida, era promessa cumprida. No mesmo day,
O povo da vila voltou não para pedir perdão, mas para celebrar, trouxeram comida, flores e música. A antiga árvore, antes símbolo de injustiça, agora estava coberta de faitas coloridas e flores. Ao pé dela, as mandara construir um pequeno banco de madeira, onde todos podiam sentar e fazer preces, não de arrependimento, mas de gratidão. Dona Zefa, já cansada, chegou apoiada no bastão e sorriu ao ver M. Arina, a lua tá quase cheia. Menina, é sinal, as crianças vão querer nascer sobre os boa. Tô pronta, disse Marina serena, mas ainda me pego, lembrando daquela noite da placa. Esquece, minha filha, a parte pousou, a mão no ombro dela. O que te penduraram foi o corpo, mas a alma ninguém amarrou, e agora ela tá livre. Quando o sol se pôs, o céu se acendeu de estrelas, o vento corria leve e dado. As acendeu o lampião da varanda. Marina veio até ele e se encostou ao seu lado. Sabe, Jonas, às vezes eu penso, se tudo o que aconteceu não tivesse acontecido, talvez a gente nunca tivesse se encontrado. Ele ou para ela com ternura. A dor é o caminho que leva a gente para onde a coragem mora. Se eu pudesse mudar o que te fizeram, mudava, mas se fosse para perder você, deixava tudo igual. Marina enxugou uma lágrima e encostou a cabeça no ombro dele. Quando eles nascerem, quero que aprendam que amor não é castigo, que a gente não precisa merecer para ser digno e vão aprender. Nas sorriu porque nasceram num lugar que foi feito de perdão. As estrelas refletiam no poço e a água parecia viva. Marina respirou fundo e colocou a mão sobre o ventre. Acha que vão nascer Parik. Idos com você? Se forem teimosos, já é metade. Se forem bonitos, pousam pra mão, vão juntos. O riso deles ecoou pelo campo, misturado ao som dos grilos e do vento. Era um som de vida nova, o som de Tur, o que o destino tentou destruir e acabou salvando. Na manhã seguinte, a vila ouviu o choro. Primeiro um, depois outro, os dois, ao mesmo tempo, enchendo o ar como uma canção antiga. Jonas saiu da casa com as mãos trêmulas, o rosto molhado, e anunciou 2 meninos fortes, saudáveis, lindos. O povo aplaudiu e Dona Zefa, exausta, sorriu. Tá aí o milagre que o sertão esperava. 2 frutos da árvore, que disseram que não dava mais nada. Jonas ajoelhou diante da cama, onde Marina segurava os filhos e sussurrou. O destino pode ser cruel, mas Deus tem uma caligrafia bonita. Ela sorri. O fraco, os olhos brilhando, e agora a gente escreve o resto da história juntos. Sol nas lados de forais da serra, dourando o telhado da casa, a árvore Floridão e o novo nome da fazenda. Entalhado na porteira, Vale das Promessas, terra que renasceu do amor. E foi assim que terminou a história do fazendeiro solitário e da mulher estéril que o mundo tentou apagar. Mas contra todo o destino, eles provaram que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer sentença e que da dor pode nascer vida e do deserto flores. E agora me conta o que você achou dessa história. Se ela te emocionou, deixe seu comentário aqui embaixo. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Estamos com a meta de bater 100.000 inscritos e queremos você fazendo parte dessa família. Essa história é uma lição de vida. O perdão e o amor têm o poder de transformar o impossível em milagre. Compartilhe esse vídeo com alguém que acredita em recomeços e clique na próxima história que já está te esperando. Nos vemos lá. E antes de ir embora, vem fazer parte do nosso time de membros. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos que ninguém mais vê, além de, se quiser ajudar com comentários, a criar as histórias e, claro, me ajudar a tomar aquela coca enquanto crio histórias incríveis para vocês. O link está aqui na descrição. É só clicar e se juntar a nós.